Saudações amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho, uma continuação do vídeo que eu fiz sobre as matérias da psicologia e hoje nós vamos para o segundo semestre. Então, antes de entrar nas matérias, eu sempre gosto de pedir para você deixar uma curtida no vídeo, comentar o que você acha, compartilhar se for um conteúdo relevante, se inscrever no canal. Agradeço a todos que tenham visualizado aí os vídeos, tenham acompanhado o canal até agora, mas vamos para o vídeo. E nesse segundo semestre, sempre lembrando primeiramente que nós temos aí Psicologia São Camilo, você tem acesso aí à matriz curricular do curso, então não é nenhuma informação aí confidencial. E nesse segundo semestre, a primeira matéria que aparece se chama Desenvolvimento Humano. Esse vídeo eu fiquei meio na dúvida se eu ia fazer ou não, porque confesso que as matérias são meio autoexplicativas. Mas desenvolvimento humano, a gente aprende um pouco aí teorias de desenvolvimento. Obviamente que vai muito de professor para professora, então eu tive também uma professora psicanalista. Então ela puxou um pouco mais de sardinha para a linha teórica, mas deu para ter uma noção maior. A gente aprende sobre Piaget, por exemplo, que é um grande nome aí também da pedagogia, Vygotsky. A gente teve outros nomes como Erik Erikson, por exemplo. Nós falamos também um pouquinho ali de Skinner, como que se desenvolve as psicologias comportamentais também. Então foi muito bacana esse ponto, mas foi aí um pouquinho do conglomerado, até que a carga horária era alta, mas teve que ser dividida em alguns autores. Então foram alguns nomes aí que falaram de uma psicologia desenvolvimentista aí, do desenvolvimento humano. E a segunda matéria que aparece é a genética humana, que sem dúvida aí complementa também um pouco de anatomia, mas é um universo um pouquinho novo aí para quem não está familiarizado. Então foi muito importante, a gente aprendeu muito sobre síndromes, transtornos e questões genéticas mesmo, que vêm hereditárias, reconhecer ali algumas questões nos cromossomos. Então foi muito legal, porque assim como a gente trabalha também muita coisa que vem aí de sintoma, entender também um pouquinho das causas, as síndromes. Eu fiz um trabalho, então eu conheci muito sobre a síndrome de Prader-Willi nesse período, que há muitas síndromes que são um pouco mais raras, então a gente não escuta muito falar se a gente muitas vezes não tem um conhecido, não tem algum parente aí com a síndrome. Então é de grande valia a gente conhecer, a gente entender mais sobre os fatores aí genéticos envolvidos em algumas questões. E a terceira matéria era uma matéria EAD, que chama Metodologia de Pesquisa Científica. Essa matéria era EAD, então eu tinha um dia livre na semana para as matérias EADs. Então acho que não tem muito o que falar, falava um pouquinho aí do método científico, de pesquisa, de produção de conteúdo científico acadêmico. Então aí é um pouquinho mais realmente teórico, mas que a gente consegue ter uma noção para de repente a gente que pensa em entrar em uma iniciação científica, pensa mais à frente no TCC, é muito importante também já ter uma base aí, um parâmetro para essas questões científicas mesmo de escrita. A quarta matéria se chama Psicopatologia e Psicofarmacologia. Essa, sem dúvida, aí é a mesma matéria, mas é dividida em psicopato e psicofármaco. Então, sem dúvida, polêmicas aí, por conta a gente seguiu o DSM-5, mas foi o que eu falei também, a gente teve uma visão mais psicanalista, porque o professor de psicopato também era psicanalista, então a gente tem uma visão um pouquinho aí, mas gera muito aquele conflito de diagnóstico e modelo médico e psicólogo. Então, só para vocês terem uma noção que muita gente discute, a psicopatologização, hoje em dia tudo é transtorno, tudo é alguma síndrome. Então, foi muito importante entender um pouquinho. E só um exemplo que para análise do comportamento é muito importante a gente entender também o laudo e todas essas questões, mas a gente trata muito ali o que é observável do indivíduo. Então, o que é realmente que pode estar sendo ali algo de errado com ele e que ele gostaria de melhorar, gostaria de adaptar aí para uma melhor convivência. Então, muitas vezes pode depender de um diagnóstico. Então, muitas vezes a gente pode começar um tratamento, por exemplo, se uma criança tem atrasos no neurodesenvolvimento, mas não tem um diagnóstico fechado de um autismo ou de alguma outra síndrome.
mas que realmente é observado ali algumas questões que precisam ser trabalhadas, a gente não vai se pautar muito no diagnóstico, a gente vai fazer o que precisa para o melhor aproveitamento desse indivíduo. Aí com o diagnóstico talvez possa entrar outras coisas. E já puxando um pouco até a questão de fármacos, porque também é outra questão muito importante que mistura aí essa parte médica, psiquiatria, psicologia, porque psicofármaco a gente aprende como que os remédios, como que os fármacos, eles alteram aí a química do nosso cérebro. E isso é muito importante, por mais que psicólogos não possam receitar remédios, medicações ou também induzir ao não uso, é muito importante que a gente entenda, porque de repente a gente atende ali um cliente em geral e do nada algum comportamento muda, ou seja, para melhor ou pior, então de repente se ele está um pouquinho mais agitado ou não, e a gente não sente nenhuma mudança ali grande ali para acontecer isso, mas a gente entende a adição de um medicamento, então como que isso pode mexer ali com a química cerebral e alterar o comportamento dele. Então foi de suma importância. Psicofármaco em si era um pouquinho mais denso no sentido neurológico também para a gente entender, pelo menos para mim, mas foi muito bacana também ter esse conhecimento. E por último, nesse segundo semestre, nós tivemos a matéria de bioética, que também foi EAD. E essa eu devo confessar para vocês que eu fiquei muito triste de ser EAD, porque eu acho que bioética teria muitas questões que a gente poderia ter discutido em sala, poderia ter tido discussões muito legais ou não aí, dependendo do nível, mas sobre questões bioéticas no trabalho do profissional. E um trabalho que foi muito bacana que nós fizemos também para falar um pouquinho de bioética foi a respeito do filme Como Eu Era Antes de Você, que o personagem ali principal quer fazer eutanásia, então a gente discutiu um pouco sobre eutanásia também, discutiu ali, né, nas aulas, nas matérias, mas nós tivemos que fazer um trabalho ali em grupo, inclusive um podcast. Então, como a gente aí, quem diria, às vezes a gente reclama, poxa, tem que fazer coisas diferentes na faculdade, e acaba que a gente fez um podcast, olha onde estou aqui também no YouTube, trazendo conteúdo para vocês. Mas foi muito bacana também trazer todos esses lados, assim, o que é ético, o que não, a ética do profissional de saúde. Então, foi muito interessante, eu gostaria realmente de ter tido essa matéria aí no modelo presencial, para quem sabe também ter discussões. Porém, foi um pouco isso que eu falei, a gente tinha um dia na semana que não tinha aula presencial, que era reservado para o período EAD. Se a pessoa fazia ou não naquele período, aí vai de cada um, mas a faculdade disponibilizava aí o tempo necessário. Esse videozinho era para ser realmente o videozinho mais curto, mas introduzindo aí as matérias que você vê no segundo semestre da graduação. Lembrando, no Centro Universitário São Camilo, pode ser que na sua faculdade, na sua universidade, tenha alguma diferença, alguma divergência, ou pode ser que sejam as mesmas matérias, mas ministradas às vezes com uma diferença profissional, porque todo mundo aí tem um jeito mais particular, apesar da base ser a mesma. Então, eu acho que é isso. Era um videozinho realmente mais curto. Gosto sempre de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, que é @meiopsi.vitorjacob. Pretendo trazer muito conteúdo bacana por lá também. Mas pro vídeo de hoje é só. Agradeço a todos que dão sua visualização aqui pro canal e até o próximo vídeo.